Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 11 de Shevat do ano 5786, a contar da criação. É o dia 29 de janeiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. A tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Essa semana nós estamos na Parashá Bechalar, né? Foi quando o Paró expulsou o povo judeu, né, do Egito, né? Então nós temos aí para o nosso shiur de hoje, nós temos aí principalmente sobre a questão, né, do cântico de Moshe e de Miriam, logo após a passagem do mar de juncos, né, Yam Suf, popularmente conhecido como o Mar Vermelho, ok? Baruch Hashem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí e também esse momento da travessia, né? Mais alguns detalhes para podermos acrescentar aqui aos nossos amados, ok? Estamos aí com o Arlan Tavares, né? Que já foi o primeiro a entrar aí no ar no dia de hoje, né? Lá de Pacatuba, Ceará, né? Juntamente com a esposa Ângela. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui da nossa região também, está aí conectada aí, e vamos em frente nessa nossa jornada aí, ok? Hoje é o 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabbat, então nós estamos aí na antivéspera, né, do Shabbat. E daqui a pouco já vamos estar aí de novo, né, com a graça de Hashem, na celebração ao Shabbat. Ok? Daqui a pouco vamos passar aí o horário do acendimento das luzes especiais amanhã, né, para o Shabbat. Ok? Daqui a pouco vamos falar os nomes de alguns amados que sempre estão aí conectados conosco em A Tarde com a Torá, e hoje temos 2 aniversariantes para anunciarmos aí, ok? Para podermos dar o segmento, né, na nossa Parashá, nós queremos aqui frisar aos amados sobre a questão de Nachshon, né, que foi o primeiro a lançar-se ao mar, né, e através da sua ação, da sua atitude, outros tantos foram também adentrando ao mar, né, foi um dos fatores que veio contribuir para a abertura do mar de juncos, né? Então, nós queremos deixar frisados aqui, para os amados, uma questão sobre a descendência, né? O histórico, né, da descendência de Nachshon ben Aminadav. Então, o Talmud relata em Sotá 37a, né, que o povo hesitava, né, ir adiante, né, seguir em frente, sendo que o mar estava ali diante deles, né, e aí uns queriam voltar, outros queriam gritar, outros queriam lutar, etc. e tal. Porém, né, Nachshon ben Aminadav, da tribo de Yehudá, deu um passo à frente e ele entrou na água. Ou seja, ele entrou na água até o joelho, até os tornozelos, continuou, foi até os joelhos, continuou, foi até a cintura, e então chegou as águas ao seu pescoço, e então o mar se abriu, e aqueles que com ele seguiram também viram, né, de forma bem literal, o milagre acontecendo diante dos seus olhos. Isso foi em obediência, né, à ordem que Deus falou com Moshe: diga ao povo para avançar, então que eles avancem, né? Então Nachshon imediatamente ele colocou-se em marcha, né, adentrando nas águas do mar. Isso daí significa que a fé, ela precedeu o milagre, né? Então a fé, ela precede o milagre. Quem era Nachshon, né? Qual era a sua ascendência? E é isso que nós queremos deixar frisados aqui para os amados, né? A Torá o apresenta como um Nassi. O Nassi significa o presidente, né?
ou o príncipe, no caso ali específico, né, o príncipe, que é o presidente, o cabeça da tribo, né, da tribo de Erudá, como consta em Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 7. A sua linhagem, Nachshon, filho de Aminadav, da tribo de Erudá, então descendente direto de Erudá, filho de Iacov. Então, resumidamente, né, Nachshon, ele é a sua ascendência, Iacov e Erudá e Nachshon, né? Ele era filho de Aminadav. Então, dessa forma, no livro de Ruth, nós encontramos Nachshon, né, como antepassado do rei David. Então, nessa linha nós temos Nachshon, Salmá, Boaz, né, que casou com Ruth, Obed, Ishai, né, o pai de David, e David Hamelech. Então, esta é a descendência de Nachshon. A sua ascendência, né, ou seja, anterior a ele, é Aminadav, o seu pai, e Erudá, né, e Iacov, né, o patriarca. A sua descendência posterior a ele, então, posterior a Nachshon, é Salmá, Boaz, Obed, Ishai e David Hamelech, ok? Ou seja, o fator importante aqui, da coragem de Nachshon, nasce a linhagem real de Israel e do Mashiach, né? Então vejam bem que essa descendência toda, né, ou ascendência toda até Mashiach, né, é uma linha de homens valorosos e corajosos, ok? Então, por que justamente da tribo de Erudá? Os sábios explicam, e Erudá sempre simboliza liderança, responsabilidade e iniciativa. E lembramos que Erudá se levantou para defender Beniamim diante do vice-governador do Egito, que era José, e Erudá assumiu a culpa por Tamar, né, a gravidez de Tamar. Ele assumiu que ele era o pai das crianças, e Erudá liderou, né, o povo no exílio. Então, Nachshon, ele herda essa coragem espiritual, né, desde esse princípio aí, ok? Então, dessa forma, né, Nachshon abriu o mar com fé e Erudá deu início à libertação. Também a redenção final vem da linhagem de David, né, que é da descendência de Nachshon. Então, o primeiro passo de fé no Êxodo, a saída do Egito, se conecta diretamente com o Redentor final, né, que é Mashiach. Uma pessoa com fé verdadeira pode abrir caminhos para todos, e atos de coragem espiritual ecoam por gerações. Por isso, até hoje, falamos em Nachshon, ok? Então, nesse sentido, vamos seguir aí a nossa jornada e vamos sempre estarmos aí, né, deixando um legado, né? O que nós não podemos, amados, nós não podemos ser covardes, né? Falando uma palavra bem clara aí para que todos entendam, né? Nós não podemos ser covardes, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica não é para covardes, ok? É a descendência ou ascendência de Mashiach, né? Que vem de Erudá, etc. e tal. Os 12 filhos de Iacov não eram homens covardes, nem as suas gerações, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, quando, né, vimos aí a ONU estabeleceu o dia 27 de janeiro como dia da libertação do Holocausto, né, sendo que no judaísmo em si existe uma outra data, Rabat, para a questão do Holocausto, mas dentro desse aspecto que nós aprendemos aí, né, o povo no Holocausto, né, o povo judeu muito na defensiva, né,
se desarmaram, etc. e tal, e aconteceu o que aconteceu. Hoje, desde 1948, esse nunca mais é uma realidade, apesar que dia 7 de outubro de 2023 houve aquela barbárie, né, pelos terroristas do Hamas, defendido por vários idiotas de plantão nos 4 cantos do mundo, né? Entre eles aqueles que não têm cérebro, lavagem cerebral e companhia limitada, né? Não tem noção de família, não tem noção dos verdadeiros direitos humanos, né? E defendem, né, exatamente esta parte de Rechaim, né? Rechaim é o plural de Rachá. Rachá, perverso, Rechaim, perversos, ok? Então, eles têm a sua data limite, data de vencimento. E isso significa que nunca mais é uma realidade. O povo de Israel, graças a Hashem, está muito bem armado e muito bem preparado para que o holocausto nunca mais, sem sombra de dúvidas, ok? O nosso shiur de hoje, né, nós temos aí sobre a questão do fechamento das águas do mar, né? O mar se abriu e depois o mar se fechou, né? O mar se abriu, ficou conhecido como Keriat Yam Suf, a abertura do mar de juncos, né? Então, capítulo 14, versos 25 a 27 de Êxodo, né? E o Eterno fez voltar o mar, e os egípcios fugiam ao seu encontro. E o Eterno lançou os egípcios dentro do mar, e as rodas de seus carros se desprenderam, ou ficaram pesadas, atoladas, ou coisas semelhantes. Segundo a Torá, né, fala, Vaiassar et ofan markevotav, que significa ele, o Eterno, removeu, dificultou as rodas de seus carros, né? Então Rashi, ele comenta dando 2 explicações. Primeira, as rodas literalmente se soltaram, né? Então, de repente, as rodas, né, as bigas, né, os carros de guerra egípcios, simplesmente, de repente, puff, né, as rodas caíram, não teve como se locomover, né? Então, os carros perderam estabilidades, viraram e travaram, não conseguiram sair do lugar. A segunda explicação de Rashi ou ficaram pesadas e presas na lama, ou seja, as rodas ficaram atoladas na lama, né? O fundo do mar, que para Israel estava seco, agora para os egípcios, né? Aquilo que foi terra firme para os judeus, agora se tornou barro e um pântano. Então os carros ficaram atolados, né? Há um Midrash que também fala que as águas, a terra seca virou lama, né? E ficou incandescente, ficou muito quente, né? E então isso daí acabou fazendo com que os próprios animais também ficassem atolados ali, né? Então aqui o povo contemplou um milagre duplo. Para Israel, caminho seco; para o Egito, terreno que afundava, pântano, lama, e eles ficaram ali atolados. Segundo o Midrash Mechilta, né, explica que onde Israel pisava, estava firme como pedra. Onde os egípcios passavam, o chão se desfazia em lama, né? Como está escrito nos Salmos, né? Transformou o mar em terra seca para Israel, mas afundaram como chumbo nas águas poderosas para os egípcios. Ou seja, não foi apenas água que os derrotou, foi o próprio caminho que se voltou contra eles, né? E eles ficaram ali bem atolados, né? Ramban Nachmanides, ele diz: o Eterno não os destruiu imediatamente, segundo na visão de Nachmanides, né? Primeiro houve confusão, carros travados e pânico. Só depois veio o fechamento do mar, para que reconhecessem claramente
o que está escrito no capítulo 14, verso 25 de Êxodo. Fujamos de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. Por isso, né, Narmanes diz, primeiro houve confusão, cabos travados, atolados, e houve pânico, e em seguida houve reconhecimento, ou seja, o Eterno, o Deus dos judeus, luta contra o Egito, ok? Então, antes da punição, veio o reconhecimento da verdade, e você pode ter certeza disso. Todos os tiranos na história, até aqui, e os que estão por cair, brevemente, Baruch Hashem, né? Todos eles entram no mesmo processo. Confusão, internamente há uma confusão, um desentendimento geral entre os tiranos e os seus asseclas, certo? Os carros travados significam os programas, né? Os métodos, o sistema que eles estão dominando, começam a travar todos eles. Né? Os sistemas de corrupção e injustiça começam a travar, certo? Depois entra em pânico. Por quê? Porque as verdades começam a explodir de ventos em popa para conhecimento geral, certo? E aí, depois, né, o último passo é exatamente a questão do reconhecimento da justiça divina. Nós estamos padecendo a justiça divina. Isso não significa techuvá, mas significa reconhecimento da verdade, ok? Então, por isso, midá keneged midá, medida por medida, ok? Então, os egípcios fizeram Israel trabalhar no barro e na lama. Agora, eles mesmos afundam na lama. Ou seja, todos os tiranos e os seus asseclas, eles fazem com que o povo venha a sofrer injustiça, são aprisionados, escravizados, são mortos de diversas formas, etc. e tal. Eles vão passar pelos mesmos processos, eles e toda a sua descendência. Entendeu? A lei do retorno, que é mais conhecida nesse termo, ela é uma realidade da lei divina. A lei do retorno é a justiça divina. E ninguém escapa a ela. Essa é uma realidade. Então, por isso, a justiça divina, ela é perfeita, né? Os carros do Egito representam, né? Os carros do Egito representam força, tecnologia, poder humano. É o que você contempla na atualidade. Então, entre aspas, os carros, né, do Egito, da atualidade, do Egito moderno, né, é a força, é a tecnologia e é o poder humano. Né? As pessoas se sentem deuses, ok? Porém, quando realmente o soberano dos mundos, o Deus Todo-Poderoso, ele começa a intervir no sistema, então nós temos aí o que parecia invencível se torna inútil. O orgulho cai primeiro, depois vem a queda total. O orgulho cai primeiro, ou seja, as pessoas são tiranas, mas elas se postam com tanta prepotência como sendo deuses e esbravejando uma moralidade que não há, que não existe. Aí o que acontece quando vem a intervenção divina? O orgulho cai, por quê? Porque mostra que é uma máscara, é falsidade, é hipocrisia. Então o orgulho cai por terra. Então começa a aparecer as verdades desses tiranos, o quão podres eles são. E aí o orgulho vai por terra abaixo, ok? E depois vem a queda total, sem sombra de dúvidas. Por isso que sempre estamos falando aqui, né? O último tirano que caiu, de tão maduro que estava, e caiu, né? 47 segundos, pronto, acabou. Entendeu? Então essa é a questão. Então a mensagem que fica é:
Quando a redenção começa, o mal perde o seu suporte. Tudo aquilo que sustentava o mal, ele perde o suporte daquilo, antes de desaparecer por completo. Falam-se do último tirano que caiu aqui na nossa região da América do Sul, né? Mas são falas uma vez aqui, uma vez ali. Mas cadê o fulano? Não se vê mais o fulano. Desapareceu. E com ele desapareceu todo o seu poder, todo o seu suporte. A história se repete, só muda as figuras. E assim vai ser, sem sombra de dúvidas. Ou seja, as rodas se soltaram ou ficaram presas na lama, o chão ficou seco para Israel e o barro para o Egito. Primeiro veio a confusão, depois veio a destruição. Medida por medida, quem oprimia na lama caiu na lama. Ou seja, a lei do retorno, medida por medida. O poder humano colapsa diante da ação divina, né? Ou seja, os perversos, os tiranos, eles entram em colapso diante da ação divina. O justo, ele permanece sendo ajudado, né, por Hashem, por Deus, e ele anda sempre com Deus, ok? No versículo 26 do capítulo 14 de Êxodo, nós temos aí como o mar se fechou completamente. Então as águas voltam, né? Quando Moshe estende novamente sua mão para que as águas se fechem, né? As águas voltam com força total ao seu estado natural, né? Ou seja, ao amanhecer, o mar retornou à sua força. Rashi explica: não foi um fechamento lento, mas um retorno poderoso, como paredes que desabam de uma vez. Israel já estava em segurança. O Egito ainda estava ali, no meio do mar, no meio da lama. O milagre que abriu agora se torna o instrumento da justiça divina. Ou seja, as águas do mar vão ser o instrumento da justiça final para o Egito. Então, o milagre que abriu agora se torna instrumento da justiça divina e não tem como impedir. Quando a justiça divina entra em ação, não tem mais como fazer retornar. Por isso está escrito pelo profeta: estendendo a mão, quem poderá impedir que ele abençoe? E se ele recolher a mão, quem impedirá ou quem tentará fazer com que ele venha abençoar? Por isso, sem sombra de dúvidas, né, o significado, né, das águas que voltaram ao seu local, nós aprendemos segundo a Hassidut. O mar simboliza o mundo oculto, o espiritual. A terra seca simboliza o mundo revelado, o físico, ou seja, o terreno seco para os judeus, né, quando o mar se abre, então traz a revelação, o mundo revelado, certo? Quando o mar se abre, então o oculto se revela. Vê-se claramente o que? O agir de Deus. Quando o mar se fecha, o mundo volta ao seu estado normal, mas Israel agora carrega a fé fortalecida. Mesmo quando os milagres se fecham e a vida volta ao natural, a consciência divina permanece dentro da pessoa. Essa é a lição que fica para nós. Ou seja, nós andamos a nossa jornada. Nós estamos sujeitos a experimentarmos no nosso dia a dia milagres ou não. Então, aqui a mensagem que fica diante desse escopo aqui mesmo quando os milagres se fecham, ou seja, não acontece, a vida volta ao seu natural, ao seu normal, né? A nossa consciência divina, ela precisa permanecer. A fé, a confiança em Hashem, ela precisa permanecer. Nós não podemos duvidar, em hipótese nenhuma, da providência divina. Então, por isso, né, segundo o nosso Rebbe, a ligação com a redenção final, essa passagem, nos mostra, na saída do Egito, houve milagres abertos. O mar se abriu.
Na redenção final, na Geulah, o mundo natural em si revelará Deus sem precisar se romper. Ou seja, está dizendo que a revelação de Deus, de uma forma mais perceptível, a nossa consciência, a nossa mentalidade nos dias de Mashiach, ela terá uma concepção, uma percepção de Deus muito mais real, não de uma forma, entre aspas, distante na nossa percepção da atual configuração que vivemos. Então, dessa forma, na redenção final, o mundo em si revelará Deus sem precisar se romper, ou seja, não haverá cataclismas para que as pessoas gritem, meu Deus, entendeu? Por isso que antes desse momento da revelação do justo Mashiach, que iniciará a fase do processo da Geulah final, não haverá esse romper. Por quê? Porque ante a iminente revelação de Mashiach, né, o mundo ele começa a se encher do conhecimento de Deus. É só você analisar aí a tecnologia nos 4 cantos da Terra, né? Uma live hoje, ela pode ser vista nos 4 cantos do planeta. Então hoje, nos 4 cantos do planeta, pesquisas sobre monoteísmo com fundamento judaico, judaísmo, né? Estudos sobre a Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, sobre o Tanar, sobre Benei Noach. São milhares e milhares de páginas que as pessoas encontram nas pesquisas pela internet. Então, de fato, sim, a palavra de Deus ela está sendo realmente espalhada, né? O Faratistá, a expansão, nos 4 cantos do mundo. E nós estamos vivenciando esse milagre, que é uma preparação para a Geulah final, a redenção final, o processo final da redenção que já estamos vivendo, ok? Segundo a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, desde a década de 50. Como diz o profeta, né, lá Isaías, né, 11, capítulo 11, né, o mundo a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Ou seja, no Egito, a natureza foi quebrada. No futuro, a natureza será elevada e não quebrada, a semelhança daquilo que aconteceu no Egito. Por quê? Porque a terra está se enchendo do conhecimento de Deus, né? Está precisando algumas lavagens, por assim dizer, no sentido de purificação, refinamento, né? Aquilo que está acontecendo nos 4 cantos da terra de diversas formas. O mar que se abriu é um ensaio da revelação completa daquilo que virá, né? Ou seja, a revelação mais perceptível de Deus. Então o mar se fechou de uma vez, com força, após Israel passar em segurança. Espiritualmente, o milagre revelou Deus e depois o mundo voltou ao normal, mas com uma fé transformada. Isso aponta para a redenção final, quando o próprio mundo revelará Deus de forma natural, né? Sem conflitos, sem atritos e etc. No capítulo 14, ainda no versículo 31, nós encontramos: Israel viu a grande mão que o Eterno usou contra o Egito, e o povo temeu o Eterno, e creram no Eterno e em Moshe, o seu servo, né? Então, esse passuk, esse versículo, ele é muito profundo. Então vamos ver algumas coisas aqui para que nós possamos compreender realmente um pouco desta realidade espiritual, né? Não somente da virada espiritual do próprio povo judeu, mas o que traz realmente através das gerações posteriores até aqui e até a revelação de Mashiach como ensinamento para nós. Então, primeiramente, crer em Deus. Isso significa a fé agora baseada na experiência, né? Dessa forma significa que a minha experiência é minha, a sua experiência é sua.
Você não pode basear a sua fé na minha experiência ou vice-versa. Não, cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Você pode ter alguns exemplos aí para te incentivar a buscar a sua experiência pessoal. Beleza, tranquilo. Mas você precisa ter a sua própria experiência, ok? Jó, lá no fim do livro de Jó, nós vemos lá, onde Jó diz, antes eu te contemplava por ouvir dizer, mas agora não, agora os meus olhos te contemplam. Significa, eu passei por uma experiência real com Deus. Então agora a minha fé está alicerçada nessa experiência com Deus. É isso que mostra lá. Então, Israel tinha fé herdada dos patriarcas, até então. Era uma fé herdada dos patriarcas, né? Que é chamada de tradição, recebeu por tradição, ok? Agora não, agora, como a semelhança de Jó, né? Os meus olhos te contemplam, o próprio povo viram com seus próprios olhos toda a experiência que eles passaram. Então, dessa forma, eles viveram o milagre. Então, às vezes, você está esperando um grande milagre na tua vida, mas esse milagre é uma experiência com Deus. Então, você precisa visualizar esse milagre na tua vida, experiência com Deus. Por isso, Urash explica que a fé se tornou completa e firme, sem dúvidas. Então, agora, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus pela minha experiência, não pelo ouvir dizer de outros. É isso que significa. Então, não era mais só esperança, agora era de fato convicção, né? Então, o povo estava convicto da sua fé em Hashem. Depois vem, né, no versículo 31 do capítulo 14, e em Moshe, o seu servo, né? Isso significa a aceitação da liderança profética. Isso não significa fé em Moisés, né? E que realmente Hashem nos livre, né? Depositar fé em homens, ok? Mas, na realidade, né? Significa reconhecer que Moshe é o emissário verdadeiro de Deus, o enviado de Deus. Suas palavras são a vontade divina, revelada através de Moshe. Então, Narmanides diz, agora entenderam que tudo que Moshe falou vinha de Hashem, sem mistura da vontade humana. Essa é uma grande característica que nós encontramos quem é emissário de Hashem e quem não é. Aquele que fala muito eu, se colocando sempre o eu em primeiro lugar, pode ter certeza que ele não é emissário de Hashem. Ele é emissário de si mesmo. Entendeu? Então, uma das características, e Moshe mostra essa realidade, né, na própria Torá. Ele nunca fala na primeira pessoa eu, né? Ele sempre usa de uma forma plural ou neutra, alguma coisa nesse sentido, justamente para não colocar em foco o eu, o ego, e isso não trazer problemas, né, sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, a confiança no líder espiritual se consolidou, por isso a Torá traz, né, e creram no Eterno e em Moshe, o seu servo, né? Então, na ligação racídica, né, segundo a Hassidut, que explica, antes do mar, a fé existia, mas ela era superficial. Ou seja, antes da experiência pessoal, a fé ela era superficial. Mas a partir do momento que houve a experiência, ou seja, depois do mar, a fé entrou no coração, que é chamado de emuná pinimit, né? Emuná pinimit, né? A fé entrou no coração, a experiência pessoal. Por isso, logo em seguida vem o cântico, né? O capítulo 15 fala-nos do cântico do mar, né? Então, quando a fé se torna viva,
ela se transforma em louvor e em alegria, que é o caso do capítulo 15, que traz a referência do cântico. Então, quando a fé se torna viva, ela se transforma em louvor, né? Sem sombra de dúvidas aí, ok? Nessa mesma passagem do versículo 31 do capítulo 14, né? Que nós temos aí que Israel viu a grande mão que o Eterno usou contra o Egito, e o povo, né, temeu o Eterno e creram no Eterno e em Moshe, né, seu servo. Então, o que nós temos aqui, né, não fala apenas de um milagre no sentido físico, mas fala de uma revelação espiritual profunda, né? Ver ao mesmo tempo as coisas acontecendo. Os justos sendo salvos, os perversos, Rechaim, sendo punidos. Isso produziu uma fé plena para o povo judeu. Então, vemos nisso, né, segundo a visão racídica e segundo a visão do nosso Rebbe, né, de uma forma bem clara, onde nos ensina da seguinte forma. O que exatamente Israel viu na visão do Rebbe e do Hassidismo? O versículo diz: Israel viu a grande mão do Eterno. Os sábios explicam, não foi só o mar se abrindo, foi o contraste simultâneo dos acontecimentos. Israel andando em segurança, mas os egípcios sendo destruídos. O Midrash diz, no mesmo lugar onde passou em vida, o outro passou em morte. E isso revelou justiça divina perfeita. A visão do Rebbe. O Rebbe explica que a fé completa veio porque o povo viu dois movimentos de Deus ao mesmo tempo. Hesed, bondade, e Gevurah, rigor, julgamento. Hesed, bondade para Israel, Gevurah, rigor, juízo para o Egito. Normalmente as pessoas veem só um lado, normalmente nessa situação. Mas aqui eles viram a mesma ação divina salvando uns e julgando outros. Isso mostrou que Deus governa tudo com precisão absoluta. E não adianta o espertalhão falar assim, eu penso diferente. Problema seu. Você pode pensar diferente, mas os atos e os fatos não alteram o que você acha. Ok? Por isso, creram no Eterno e em Moshe. Não havia acaso, tudo era providência divina. Na visão da Kabbalah, né, isso é chamado de unificação de Hesed e Gevurah. Ou seja, unificação de Hesed, bondade, e Gevurah, juízo, justiça. O mar representa um mundo oculto. Quando ele se abriu, revelou como os fluxos espirituais funcionam. Para os justos, fluxo de vida. Para os perversos, os Rechaim, fluxo de bloqueio e julgamento. Segundo Zohar, falando de Bechalach, as mesmas águas que se tornaram muros de proteção para Israel, se tornaram águas destruidoras para o Egito. O mesmo poder divino age de acordo com o recipiente espiritual de cada um. Por isso, amados, nós precisamos compreender, né, aquilo que o Tânia, né, o Walter Rebbe fala sobre as três categorias de seres humanos. Os Tzadikim, os Rechaim e os Benoni. Os Tzadikim são aqueles plenamente, 100% justos. Moshe, por exemplo, David, etc. Os Rechaim, os perversos, são aqueles que, à semelhança do faraó, eles
não fazem techuvá, eles têm pavor e terror, mas techuvá não fazem. Não consertam as suas injustiças, corrupções e companhia limitada. Permanecem perversos. Ok? Estes não têm salvação. E os Benoni, que são aqueles intermediários, não são 100% santos, nem 100% perversos. É a nossa categoria. Os nossos altos e baixos. Nós cometemos erros, falhas e pecados, mas fazemos techuvá. Nós reconhecemos o erro, o pecado, etc. e tal, e fazemos techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. São os Benoni, entendeu? É isso que você e nós precisamos compreender, ok? Então, a aplicação espiritual, o nosso Rebbe Menachem Mendel ensina, quando a redenção começa, o bem é elevado e salvo. O mal perde sua força e é removido. Isso prepara o mundo para a revelação divina. Por isso, o mar não apenas abriu, ele separou definitivamente Israel do Egito. É o que está para acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Onde os rechaim, o mal, os perversos, deixarão de existir. E será estabelecido a Geulá final, a redenção final, com o justo Mashiach governando, ok? Então, Israel viu salvação e punição acontecendo juntas. Isso revelou justiça divina perfeita. O Rebbe, união de bondade e rigor na mesma ação divina, nos ensina. A Kabbalah nos ensina, a mesma luz salva os justos e julga os perversos. E isso gerou fé plena, certo? É exatamente, né, estas experiências que nós precisamos estar visualizando aí, ok? Vamos então para o capítulo 15, para o Cântico do Mar. Antes disso, vamos dar aqui um shalom, shalom, né, para dois aniversariantes de hoje. Os dois aniversariantes de hoje é Ana Campos, né, Ana Lúcia Campos, ali junto da sinagoga Rabá de Brooklyn, né, ali junto com os Benei Noach, em São Paulo, né, está fazendo aí aniversário no dia de hoje. E também o Eliot J. Leffler, né, de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos. Né? Então, aos nossos dois aniversariantes, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades, Hatzelachá Rabá, né? Tudo que vocês fizerem seja com muito sucesso, com muita prosperidade, com as bênçãos divinas. Então fica aqui o nosso Mazal Tov, né? Para que sejam agraciados com todas as sortes de bênção. Também fica aí o nosso shalom para a Gislaine, né? Maurílio Gamba, né, que é ali da escola Pacem, né, de Bauru, para a formação de vigilantes, né, um casal, né, a Gislaine e o Maurílio, né, um casal precioso, melhor dizendo, né, pessoas boníssimas, né, que sejam agraciados aí com a bênção de Hashem e Hatzelachá Rabá, né, na vossa empresa aí, o Espaço Pacem. Diego Silva de Calcaia, Ceará, Hernani Dolinski, né, União da Vitória, Paraná, Univaldo Santos, Ribeirão dos Novos, Minas Gerais, Ismênia Silva, Dourados, Mato Grosso do Sul, né, William José Pires Figueiredo, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Frederico Rodrigues, né, Durando Rodrigues, né, de Petrolina, Pernambuco, né, e o nosso visitante internacional também, o Aharon de Alvarado, da cidade de Ra'anana, né, lá em Israel, né? Então fica aqui aos nossos amados aqui um shalom, shalom, ok? Nós trouxemos aqui para os amados, né, para deixar para os amados, o Shirat Hayam,
Suf, né? O Cântico do Mar de Juncos. E nós procuramos trazer de uma forma mais resumida possível, né, para que possam ter uma visão de forma resumida, mas dá entendimento amplo, né, no Cântico de Moshe, né, no capítulo 15, aí, a partir do versículo 1. Então diz assim, o Shirat Hayam, o Cântico do Mar. Depois de os judeus verem, né, os justos salvos e os perversos punidos, a festa se transforma naturalmente em louvor profético e cantam, né? Porque o cântico veio justamente agora, depois, somente depois de ver a salvação completa, o Egito derrotado de vez, ou seja, o mal sendo derrotado de vez, o coração de Israel se abriu totalmente para cantar, para louvar. Antes havia fé, mas agora há certeza absoluta. Quando a redenção é completa, então de fato surge o cântico, né? Por isso que fala que nas escrituras nós temos aí 9 cânticos, e o 10º cântico ele será entoado por Mashiach, né, no início do processo final da Geulah, da redenção, né? Então, segundo o Midrash Mechiltá, né, a 10ª canção de Mashiach, ela é escrita sobre a forma masculina, Shir, para indicar que é permanente, segundo o Midrash Mechiltá 15:1, né? Então é um cântico, segundo o Midrash, os ensinamentos racídicos, que será um canto eterno, ok? Então, o cântico começa assim: então cantou Moshe e os filhos de Israel. Ou seja, o verbo ele está no futuro, no original hebraico, né? Então ele significa Az e Ashir Moshe, que significa então cantará. Os sábios dizem, isso alude também ao cântico futuro da redenção final, Terriat Hametim. Ou seja, esse cântico é modelo de todos os louvores da história, né? O cântico da redenção, que é o cântico que será entoado por Mashiach, o 10º cântico. Segundo a Kabbalah, os níveis de revelação explica. No mar houve uma revelação maior que no Sinai em certos aspectos. Segundo o Midrash, uma serva viu o mar, o que o profeta Ezequiel viu em suas visões. A Shekhinah foi revelada de forma clara. Por isso, não foi só emoção, foi profecia coletiva, né? Todos foram visitados, né, pela Ruach HaKodesh, né, o espírito de sabedoria, ou espírito de profecia da parte de Hashem. Na visão do Rebbe, o Rebbe ensina, o cântico representa o momento em que o povo não apenas crê, mas se conecta interiormente com Deus. A redenção deixou de ser externa, ou seja, sair do Egito simplesmente, e se tornou interna, que é a transformação espiritual. Sair do Egito é ter uma transformação espiritual. Por isso o cântico começa com: cantarei ao Eterno, pois ele é grandemente exaltado, reconhecendo que tudo, absolutamente tudo, vem dele. Deus como guerreiro, nesse cântico nós o encontramos, um guerreiro que salva, a queda do orgulho do Egito, a condução até o monte do templo futuro, redenção final, a soberania eterna de Hashem. Termina com: o Eterno reinará para todo sempre, que significa a proclamação do reino divino no mundo, que fala na parte final do cântico, ok? Então vamos lá, versículo por versículo, na visão de Rashi, na Kabbalah e do nosso Rebbe. Então diz assim, capítulo 15, verso 1. Então cantou Moshe e os filhos de Israel esse cântico ao Eterno. Rashi, o verbo no futuro e Ashir indica fé na redenção futura, alusão ao cântico na ressurreição dos mortos. Na visão da Kabbalah, esse cântico veio de um nível espiritual muito elevado.
é uma revelação direta da Shekhinah, a presença divina. Ureb, o povo não foi mandado cantar, o louvor brotou naturalmente da alma. A verdadeira redenção gera alegria espontânea. Você tem uma alegria espontânea, se você tem essa alegria espontânea, estar no caminho, na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, você tem um grande sinal de que a sua redenção ela já é real, verdadeira. Basta apenas acontecer alguns fatos para se revelar a Geulah final, ok? Mas a sua redenção já começou. Verso 2, minha força e meu cântico é o Eterno, ele foi a minha salvação. Rashi, Deus não só salvou, ele é a própria fonte da força salvadora. Na Kabbalah, a energia vital, força, vem diretamente de Hashem e de mais ninguém. Na visão do Rebbe, quando a pessoa reconhece que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus, transforma dificuldades em louvores. Ele não fica preso aos emaranhados das dificuldades. Ele já visualiza a vitória. Verso 3. O Eterno é homem de guerra, o Eterno é seu nome. Rashi mostra que Hashem luta pelos oprimidos. Na Kabbalah, Gevurah, força divina, se manifesta para destruir o mal. Ou seja, a Gevurah de Hashem, a força, o juízo de Hashem, ela se revela para destruir o mal, não a pessoa. Se for um Rechaim, se for um Rachá, um perverso, aquele que não tem a semelhança do faraó, né, não tem remédio, né, então ele vai colher os frutos do seu, entre aspas, trabalho. Na visão do Rebbe, mesmo os atos de rigor são expressão de amor e justiça. Precisamos visualizar essa realidade, né? Nos atos de rigor da parte de Hashem, nós podemos ver a expressão de amor e justiça. Verso 4. Os carros do faraó e seu exército lançou ao mar. Rashi, os melhores guerreiros egípcios pereceram. Na Kabbalah, queda das forças espirituais da impureza do Egito. Na visão do Rebbe, quando a redenção chega, o mal perde a sua elite, seu núcleo de poder, rui, cai por terra. Verso 5, os abismos nos cobriram, desceram como pedra. Rashi, morte rápida e definitiva. Na Kabbalah, o mal retorna ao seu nada espiritual. Ou seja, o mal, ele não tem valor nenhum. Por isso, esses que estão aí na tirania, né, não são nada. E o seu lugar não se achará logo, logo. Na visão do Rebbe, não sobra resquício da escravidão, né? A redenção ela é completa. Verso 6. Tua mão direita, ó Eterno, gloriosa em poder, tua mão direita despedaça o inimigo. Na visão de Rashi, a mão direita simboliza força e bondade divina, atuando com poder. Na Kabbalah, a direita representa Hesed, bondade. Aqui, até a bondade se torna força contra o mal. Ou seja, o que destrói o mal é a bondade. Na visão do Rebbe, a salvação vem não só do rigor, mas da própria bondade de Deus que elimina o mal para revelar o bem. Verso 7. Na grandeza da tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Rashi, os egípcios se levantaram contra Deus ao oprimir Israel. Então, na realidade, né, os inimigos do povo judeu, os inimigos dos monoteístas, Benei Noah, com fundamento judaico e orientação rabínica, são inimigos de Deus. Na Kabbalah, o orgulho, né, que é uma casca, clipá, não suporta a revelação divina, ela explode. O Rebbe, quanto maior a arrogância do mal, maior a sua queda, quando a verdade divina se revela.
Verso 8. Com o sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram. Rashi, um vento divino manteve o mar aberto. Na Kabbalah, o sopro simboliza uma revelação espiritual superior que domina a natureza. Rebbe, a natureza não é independente, ela obedece à vontade divina. E isso aconteceu e mostrou claramente nas pragas do Egito, bem como na passagem do mar. Verso 9. Disse o inimigo: perseguirei e alcançarei. Rashi, o Egito estava confiante até o fim. Na Kabbalah, o mal se fortalece no orgulho antes da queda. Ou seja, quanto mais forte for o orgulho do perverso, é sinal que a sua queda é iminente. Na visão do Rebbe, a autoconfiança afasta de Deus e leva à destruição pessoal. Verso 10, sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Rashi, o mesmo vento que abriu o mar, fechou o mar. Na Kabbalah, a mesma força divina salva e julga. Rebbe, a redenção e o julgamento vêm da mesma fonte divina, vem do mesmo e único Deus. Né? Verso 11, quem é como tu, entre os poderosos, ó Eterno? Quem é como tu, glorioso em santidade? Rashi diz, nenhuma força, nem anjos, nem reis se comparam a Deus. Na Kabbalah, revelação da unicidade divina absoluta. Não há poder fora de Hashem. E na visão do Rebbe, depois de ver o milagre, Israel entende que tudo no mundo é apenas instrumento de Deus. Este verso é, de fato, a base da fé judaica. Verso 12, estendeste tua mão direita e a terra os engoliu. Rashi diz, alguns egípcios morreram no mar, outros foram lançados à terra que se fechou sobre eles. Na Kabbalah, o mal é absorvido e neutralizado pela própria criação. A própria criação é o instrumento. O Rebbe, o mundo que foi usado para o mal, no caso a escravidão, agora corrige isso, participando da justiça divina. Verso 13, conduziste com tua bondade este povo que redimiste. Rashi diz, Deus não apenas libertou, ele guia com cuidado. Na Kabbalah, Hesed, bondade, continua após o milagre. E na visão do Rebbe, redenção verdadeira inclui direção espiritual, não só libertação física, mas a direção espiritual. Verso 14, os povos ouviram e tremeram. Rashi diz, as nações ao redor ficaram aterrorizadas ao ouvir do milagre. Na Kabbalah, a revelação divina impacta todo o mundo espiritual. As forças espirituais se abalam diante da revelação do poder de Deus. O Rebbe, quando Hashem se revela, até quem não participou diretamente é afetado de alguma forma. Verso 15. Então se perturbaram os chefes de Edom. Rashi diz, líderes das nações perderam a confiança. Na Kabbalah, queda do poder espiritual das nações opressores. E na visão do Rebbe, o mal começa a ruir globalmente quando a redenção se manifesta. Foi o que aconteceu nos dias da saída do Egito, é o que está acontecendo na atualidade. Breve, a revelação de Mashiach. Verso 16. Cairá sobre eles temor e pavor, pela grandeza do teu braço, ficarão mudos como pedra. Né? Verso 16 do capítulo 15 de Êxodo. Rashi diz, as nações ficariam paralisadas ao ouvir o que Deus fez no mar. Na Kabbalah, quando a luz divina se revela, as forças do mal perdem movimento e perdem poder. Rebbe diz, o mal não é apenas derrotado, ele é neutralizado antes mesmo de atacar. Né? Então, lembre-se disso daí. O mal é paralisado quando atinge o seu ápice.
Verso 17. Tu os trarás e os plantarás no monte da tua herança. Rashi diz, refere-se à terra de Israel e o futuro templo, o terceiro templo. Na Kabbalah, plantar indica a ligação permanente entre o povo e a presença divina, ou seja, nada separar Deus de Israel e Israel de Deus. O Rebbe diz, a redenção não termina no deserto, ela culmina na morada divina no mundo físico. Por isso, o projeto de Deus é transformar este mundo para ser a sua moradia. E nós fomos convidados a participar deste projeto. Isso aponta para a redenção final completa. E o verso 18. O Eterno reinará para todos sempre. Rashi diz, reconhecimento eterno da soberania divina. Na Kabbalah, revelação do reino divino em todos os mundos. O Rebbe diz, esse é o objetivo de toda a criação, que Hashem será reconhecido plenamente como único e o verdadeiro Deus, né? E na conclusão, no verso 19, né? Pois os cavalos do faraó entraram no mar, e o Eterno fez voltar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar. Rashi diz, recapitulação do milagre para selar o louvor. Na Kabbalah, separação definitiva entre santidade e impureza. E o Rebbe, a redenção cria uma nova realidade. O mal não volta mais a dominar. O que aconteceu ali nos dias do Êxodo, do Egito, é o que está e vai acontecer nesses momentos finais para a redenção final, ok? Depois, finalizando aqui, nós temos nos versos 20 e 21, né, o cântico de Miriam, né? Miriam, profetisa, irmã de Aaron, tomou o tamborim em sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Rashi diz, por que elas tinham tamborins no deserto? As mulheres justas tinham tanta fé na redenção que já haviam preparado instrumentos musicais antes mesmo da saída do Egito. Elas tinham certeza que a alegria haveria de acontecer. Na Kabbalah, as mulheres representam o lado da emuná simples, da fé simples e profunda ligada a Shekhinah. Miriam, como profetisa, despertou a alegria espiritual e coletiva. Os tamborins simbolizam elevar o mundo físico, som, movimento, corpo, danças, para servir a Deus. Na visão do Rebbe, o Rebbe enfatiza, a redenção foi sustentada pelo mérito das mulheres justas do Egito. O cântico de Miriam mostra que não basta reconhecer intelectualmente, como no cântico de Moshe. É preciso expressar com alegria viva e ação. Alegria, alegrar-se de fato. Isso traz expressões, como nós acabamos de ver ali, né? Cânticos, louvores, danças e etc. Então a alegria, ela acelera a redenção, diz o nosso Rebbe. Então por isso nós precisamos servir a Hashem com alegria. No verso 21, e Miriam lhes respondeu, cantai ao Eterno, pois ele é grandemente exaltado. O cavalo e seu cavaleiro lançou no mar. Rashi diz, Miriam conduzia o povo em forma de resposta. Ela cantava um verso e o povo repetia, como um coro espiritual. Na Kabbalah, esse verso resume toda a elevação espiritual. O orgulho, cavalo e cavaleiro, sendo subjugado pela revelação divina. A quebra do ego é chave para a redenção, né? Também é onde que nós precisamos analisar como que está o nosso ego, qual o potencial do nosso ego. Ele está muito elevado, então o nosso ego está precisando de redenção. Então, dedicação mais à redenção, ok? O Rebbe diz, Moshe cantou de forma estruturada e profunda. Miriam despertou alegria simples e poderosa. Por isso que o nosso Rebbe fala que a fé simples de uma criança é muito poderosa, que nós precisamos ter a fé simples de uma criança. Ambos são necessários, entendimento e alegria viva.
na redenção final, diz o nosso Rebbe, né? Haverá especialmente essa alegria espontânea, simbolizada por Miriam, né? Pelo mérito das mulheres justas, Israel foi redimida, né? Os sábios dizem, através do Midrash, pelo mérito das mulheres justas, Israel foi redimido do Egito. Mesmo na escravidão dura, elas mantiveram a fé intacta, incentivaram os seus maridos e construíram o futuro do povo, certo? Elas não deixavam os seus maridos caírem, né, na desesperança e nem no desespero. Os tamborins, né, é uma manifestação de fé antes do milagre, ou seja, como o Rashi trouxe, né, elas já tinham instrumentos preparados antes da libertação, antes da redenção. Isso mostra confiança absoluta na redenção, alegria antes mesmo da libertação. A redenção começou primeiro no coração das mulheres, né? Por isso que a redenção está conectada diretamente, né, às mulheres, né, nesse sentido aí. Na Kabbalah, a ligação com a Shekhinah, né? A mulher representa a Shekhinah, a presença divina no mundo. Miriam, liderando o louvor, simboliza a Shekhinah saindo do exílio junto com Israel, saindo do exílio para a redenção, né? Por isso a alegria ela é corporal, dança, né? A santidade desce ao mundo físico, né? O ensinamento central que o Rebbe nos traz conecta diretamente com a redenção do Egito e a redenção final. Por isso o nosso Rebbe diz que foi pelo mérito das mulheres justas no Egito, também será pelo mérito delas na redenção final. E ele explica, as mulheres têm uma fé mais simples, profunda e constante, que sustenta o povo nos tempos difíceis. O cântico de Miriam é um protótipo da alegria da Geulah futura, a Geulah final, a redenção final. Por isso, enquanto Moshe representa compreensão e revelação intelectual, Miriam representa fé viva, alegria prática. Ambas, juntas, trazem redenção completa. Nos momentos mais escuros, a fé simples, feminina, é o que mantém o povo de fé, né? Porque a palavra emuná, ela é feminina, né? Então, é nesse sentido aí que fala sobre essa questão. E depois nós temos assim, Miriam, ela é conectada com Yocheved, a mãe que preserva a vida, com Batiá, a filha do faraó, né? A que desafia o mal, né? Ela é comparada a Devorá, né? A juíza que desperta Israel. Ela também é comparada a Ruth, a raiz da realeza messiânica, né? E dentro da visão racídica unificadora, o Rebbe explica. Existe uma linha espiritual contínua. Miriam, Yocheved, Batiá, Devorá, Ruth, mulheres justas de cada geração, também estão dentro desta linhagem. Todas compartilham fé inabalável, ação prática, coragem em tempos de escuridão. É isso que traz a libertação. Por isso, é muito enfatizado no judaísmo, né, a ação, né, das mulheres, a começar dentro da família, dentro do lar. Ok? Então, por isso, né, as mulheres, né, que estão vazias de egos, mas estão cheias da Ruach HaKodesh, o espírito de profecia de Hashem, o espírito de sabedoria de Hashem, sejam cada vez mais, né, auxiliares de forma poderosa nesses momentos que antecedem, né, a Geulah final, né, a parte final da Geulah que já, segundo o nosso Rebbe, já estamos vivenciando aqui e agora, ok? Amanhã, às 18h35, é o momento de acender as luzes especiais de Shabbat.
ok? E a partir das 20h15, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, estaremos transmitindo a celebração ao Shabbat, né? Então nós temos um novo encontro amanhã, ok? Que essas ricas lições venham fazer com que cada um de nós possamos cada vez mais despojar-nos de todo o ego para nos revestirmos realmente da santidade de Hashem, para que possamos contemplar Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom.